Alguns sinais são interessantes aqui em São Paulo, depois que a gente está fora, que a gente reconhece. É o frio e o tempo seco. A garganta seca, né? Então, é algo que é característico aqui. Mais uma vez, irmãos, é muito bom estar aqui com vocês. É fortalecedor, digo. Eu já passei por algumas igrejas como membro. A primeira igreja que eu passei como membro foi a Igreja Batista Central, aqui em Taubaté. Fui líder de jovens ali. Era uma igreja relativamente grande, tinha bastante jovens. E, como toda igreja, tinha suas dificuldades, suas lutas, né? O pastor passou por muitas lutas ali. Tinha uma banda muito boa de louvor, um grupo de louvor, eu digo, bem composto. Por ser uma igreja batista regular, não tinha bateria, não tinha guitarra também, porque não podia, mas tinha um órgão, violão, instrumento de sopro, bem característico dos batistas regulares. Depois começou uma igreja na garagem de casa, na casa da minha mãe. Começamos com um grupo de crianças, 30 crianças. Aí saímos da Igreja Batista Central e iniciamos esse trabalho com as crianças na garagem. Hoje tem uma igreja formada ali no Parque Urupês, Igreja Batista Nova Aliança, também a Igreja Batista Regular. E o louvor era composto somente de um violão. Eu tocava mais ou menos os hinos, tirava de ouvido os hinos ali no violão, cifrava o meu cantor cristão. Se eu perdesse aquele cantor cristão, não tinha louvor, porque não sabia tocar pela partitura. Mas cantávamos os hinos ali no violão. Depois fomos para Cruzeiro, moramos lá um tempo, logo que me casei. E moramos em Cruzeiro e fomos na Igreja Batista Esperança. Também o louvor era só um violão. Somente um violão. Voltamos para Taubaté, continuamos na Igreja Batista Nova Aliança, não tinha ministro de louvor, ou melhor, não tinha ministério de louvor. Lá vai eu novamente com o violão e passar aquele sufoco ali. Mas Deus deu graça. Depois da Igreja Batista Nova Aliança, nós fomos lá para a Igreja Batista no Estoril e ficamos ali. Tinha também os filhos do pastor que estava ali, o Mateus, a Rebeca, eles conduziam o louvor. Depois eu entrei também, minha esposa, começamos. Depois saí dali da Igreja Batista no Estoril, e aí já consagrado como pastor, fomos aqui para a Igreja Batista Monte Sião. Já tinha um ministério de louvor formado ali com o João Vitor. Era um líder de ministério de louvor lá, junto com a Tatiana, o Joel. Não precisei tocar violão mais. Deus deu esse livramento. E agora nós estamos lá na Igreja Batista Monte da Bênção, em Belém do Pará, no distrito de Coraci. Sou pastor da juventude lá, juntamente com o pastor Tannhausen. E mais uma vez Deus me põe à prova no violão lá, junto com mais irmãos, e aí a gente tem crescido. E participando aqui com os irmãos e vendo o ministério de louvor aqui, sendo edificado, fortalecido, eu glorifico a Deus, porque Deus tem sempre levantado irmãos e irmãs dispostos a exercer o seu dom na música. E como é lindo ver o ministério aqui tocar. Glória a Deus pela vida de vocês. Esse testemunho todo foi para dizer o seguinte: mesmo com todas as dificuldades das igrejas que passei nos ministérios de louvor, o hino, muitas vezes, ele era arrastado, não estava no tempo correto, arrastado, um irmão cantava um pouco mais alto que o outro, um irmão entrava num tempo em que não era para entrar, e aí o tocador ali é que se virava para ajeitar. Mas é interessante, eu estava pensando ali, em todos esses momentos a presença do Senhor se fazia presente. Com um cântico
bem tocado ou mal arrastado, mas em todos eles a presença do Senhor se fazia presente. Então, irmãos, vigiem sempre, estejam sempre alerta, porque o nosso adversário está sempre andando ao derredor, bramando como um leão, procurando somente uma brecha na vida de um músico, de um vocal, para ele acabar com o ministério. Vigiem sempre, estejam sempre atentos. Ninguém joga pedra em manga verde. Aquele que está no centro do palco tem os holofotes. É nesse que o inimigo vai mirar. Então vigiem sempre, para que esse ministério continue abençoado e glorificando e fortalecendo a igreja. Romanos capítulo 6, versículos de 1 a 23. Romanos 6, de 1 a 23. O Tiago se assustou ali, porque o Tiago toca guitarra, viu, irmãos? Ele se assustou, ele achou que eu ia falar, eu lembrei agora, não escapou não, viu, Tiago? Romanos capítulo 6, versículo 20, de 1 ao 23. Eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem daí, por gentileza. Pois bem, devemos nós continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Uma vez que nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Pois, quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre ele. Quando ele morreu, foi de uma vez por todas, para quebrar o poder do pecado. Mas agora que ele vive, é para a glória de Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Não deixe que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixe que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado, mas em vez disso, entregue-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. O pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, mas sob a graça de Deus. Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado que conduz à morte ou podem escolher obedecer a Deus que conduz à vida de justiça. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos. Estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. Uso o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender isso, para ajudá-los a entender isso tudo, pois sua natureza humana é fraca. No passado vocês se deixaram escravizar pela impureza e pela maldade, o que os fez afundar ainda mais no pecado. Agora devem se entregar como escravos à vida de justiça, para que se tornem santos. Quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. E qual foi o resultado? Hoje vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabam em morte. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar? Senhor Deus e Pai eterno, muito obrigado por esse tempo precioso aqui.
pedimos que por misericórdia o Espírito Santo venha nos trazer a iluminação da Tua Palavra e que possamos compreender, ó Deus, e aplicar em nossas vidas. Faz do Senhor ser melhor do que somos, faz do Senhor sermos servos que agrade somente a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, um dos versículos que nos chama a atenção, eu quero trabalhar com os irmãos nessa noite sobre o tema vencendo o pecado pela graça. Vencendo o pecado pela graça. E um dos versículos que nos chama a atenção nesse capítulo de Romanos 6, 23, é o versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. Eu vou falar na versão mais antiga, que a gente decorava, né? Quando era criança. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então esse versículo, o apóstolo Paulo, ele põe no final deste capítulo, e sem romantismo nenhum, sem nenhum tipo de floreio, o apóstolo Paulo, ele apresenta aqueles irmãos da igreja, ele coloca na visão de todos ali o resultado do pecado, a consequência de viver uma vida de pecado, a consequência de se viver contrário à justiça de Deus, a morte. É isso que o apóstolo Paulo fala. O salário do pecado é a morte. É como se ele fizesse uma comparação de dois senhores e coloca o pecado como um senhor mau e tirano, alguém que só quer explorar o seu servo, alguém que só quer extrair tudo do seu servo e que no final dá como resultado a morte. É essa a tônica do capítulo que o apóstolo Paulo apresenta aqui em Romanos, cujo o tema principal da carta de Paulo aos Romanos é a justificação pela fé. E não tem como abordar o tema da justificação pela fé sem falar do crime pelo qual precisamos ser justificados, sem falar da infração que cometemos e que nos traz uma condenação. Então, falando de justificação, nós precisamos falar da infração que é o pecado. Então, o capítulo começa com uma indagação. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? E logo em seguida, o apóstolo Paulo, ele mesmo traz a resposta. De maneira nenhuma. De forma alguma. De maneira nenhuma nós vamos permanecer pecando para que a graça seja mais abundante. Essa é a resposta do apóstolo Paulo. E essa resposta é o fundamento necessário, é o argumento necessário que ele coloca para continuar, para mostrar àqueles irmãos acerca do significado da morte de Cristo. Então ele faz essa pergunta, já sabendo a resposta, e com base nessa resposta ele argumenta, ele expõe todo o significado da morte de Cristo. É como se Paulo observasse a prática dos irmãos que não entendiam o pecado, e ao invés de atacar diretamente o resultado, ele diz o seguinte: olha, Cristo não morreu para que vocês continuassem pecando. Cristo não morreu para que vocês continuassem pecando. Cristo não morreu para que vocês obedeçam o pecado. Essa é a ideia do apóstolo Paulo. Paulo, ele usa muitas figuras nas suas cartas. Sempre que ele vai expor um tema, ele usa uma ilustração. E aqui, ele usa o batismo, ele usa a figura do batismo. Nós observamos aqui que ele coloca esse exemplo do batismo para ilustrar como foi o ato de justificação de Jesus. Então ele fala do batismo como uma imersão. E Paulo não está pensando no batismo aqui pelas águas, irmãos, mas ele está mencionando um tipo de vida que a pessoa ela deve levar, ela deve viver depois que ela é batizada em Cristo Jesus. Não é o batismo pelas águas, mas é o tipo de vida que a pessoa ela deve viver depois que ela aceita Jesus como Senhor e Salvador, depois que ela reconhece Jesus.
O aceitar Jesus pressupõe um arrependimento dos pecados. E, diante dessa realidade, é um tipo de vida diferente, nós devemos viver de forma diferente. Nós vamos observar que o pecado ele deve trazer vergonha para as pessoas que foram batizadas em Cristo Jesus. Nós vamos ver tudo isso no decorrer da mensagem. Quando nós falamos desse batismo, quando o apóstolo Paulo ele fala desse batismo, nós podemos pensar nisso, eu penso na palavra imersão, estar mergulhados em Cristo Jesus. Tem uma expressão que estão usando agora, eles falam assim, eu amo a sua vida, já ouviu isso? Eu já ouvi algumas pessoas falar isso, eu amo a sua vida. Eu parei para pensar esses dias, é uma frase forte, né? Eu amo a sua vida, dá uma ideia de totalidade, de amar não somente por um instante, de amar não somente por um presente que recebe, mas amar a pessoa por inteiro. E é assim que nós devemos ser com Jesus, não apenas aceitá-lo e demonstrar isso numa atitude no culto, por exemplo, uma atitude pontual, mas está tão mergulhado no ser de Jesus, que todos os dias, durante a nossa semana, nós estamos sendo e demonstrando esse batismo. Todos os dias. Por quê? Porque nós estamos mergulhados, imersos. É essa a ideia do batismo. Não é isso que nós aprendemos? Quando nós somos batizados, nós mergulhamos, deitamos completamente na água, a água nos cobre por inteiro e depois nós levantamos. Então nós estamos mergulhados em Cristo Jesus. E por isso, irmãos, como nós poderemos então continuar pecando? Como é que nós poderemos então continuar vivendo uma vida de pecado? Assim como Jesus Cristo morreu e ele foi sepultado, e depois ele ressuscitou, nós estamos mergulhados em Cristo, logo então nós também morremos, fomos sepultados junto com eles, mas quando fomos sepultados com ele, o próprio Senhor Jesus, pelo fato de ele ter ressuscitado, nós ressuscitamos então espiritualmente e ressurgimos como nova criatura. Então como é que eu posso permanecer pecando? A verdade, irmãos, é que havia ainda dois inimigos que precisavam ser vencidos. Dois inimigos ainda precisavam ser vencidos: o pecado e a morte. A partir do versículo 5 você observa isso aí. A nossa comunhão com Cristo se assemelhou à sua morte. Quando nos arrependemos dos nossos pecados e entregamos a nossa vida a Jesus, nós morremos com Ele. Mas, irmãos, quando ressurgimos com Cristo, ressurgimos transformados, ressurgimos de uma forma diferente. O velho homem ficou sepultado. Então nós somos novas criaturas. Agora, a natureza do pecado ainda está em nós. Ou seja, a morte ainda é uma possibilidade para a gente. E esses dois inimigos, eles precisavam ser vencidos. Paulo usa aqui o argumento da lei. A lei ela não poderia vencer a morte e nem o pecado. Esses dois inimigos precisavam ser vencidos e a lei não tinha poder, porque o objetivo da lei não era perdoar os nossos pecados. O objetivo da lei não era perdoar o pecado, mas o objetivo da lei era apontar para o pecado. O objetivo da lei era indicar que nós somos pecadores, ou que aquele povo era um povo pecador. A lei ela tinha esse propósito, era um guia. A lei ela tinha o objetivo da pessoa, sempre que ela pecasse, ela fazer um autoexame. Paulo usa algumas figuras para apontar para a lei lá em Gálatas. Ele fala que a lei era como um aio. Um aio era alguém que era como se fosse um mordomo, um servo do seu senhor, que ele era o responsável por cuidar da criança. Então, o que o aio fazia? O aio ensinava para a criança todas as coisas da casa. O aio educava a criança. O aio ensinava a criança como cuidar das tarefas do pai, como administrar os bens. Tanto é que quando a cultura lá judaica, quando o senhor morria, o pai
da criança morria, quem ficava responsável pelos bens da família era o aio, até que o herdeiro tivesse uma idade suficiente para assumir a responsabilidade da casa. Então a lei para os judeus ela foi dada como um aio. O aio também é essa figura do pedagogo, alguém que ensina. Portanto, irmãos, a lei não tinha poder, não tem poder para nos livrar do pecado, ou nos livrar das consequências do pecado. Também nós temos a figura do sacrifício. Olha, o sacrifício de animais também não tinha poder poder sobre o pecado e sobre a morte de forma definitiva. Sacrifício de animais também não tinham. Aliás, esses sacrifícios, tanto a lei quanto o sacrifício de animais, eles projetavam um sacrifício maior e perfeito. Tudo isso é o que Paulo vem desenrolando, argumentando aqui no capítulo 6. Veja que quando uma pessoa pecava lá no Antigo Testamento, quando ele pecava, ele teria que oferecer um sacrifício pelo pecado dele. E de acordo com o tamanho do pecado, ou com a gravidade do pecado, ele oferecia um animal específico. E esse animal era apresentado ao sacerdote, o sacerdote imolava aquele animal, então o pecado estava perdoado. Mas o pecado daquela pessoa, ele aplacava a ira de Deus. O animal sendo sacrificado ali, aquele animal aplacava a ira de Deus. Aquele sacrifício, irmãos, não tinha um efeito regenerador. Aquele sacrifício não tinha um efeito regenerador, mas ele tinha um efeito moderador. Ele apenas tirava momentaneamente a ira de Deus sobre a vida daquela pessoa. Por isso que aquele sacrifício, por isso que a lei, elas projetavam para um sacrifício maior e perfeito. Aquele sacrifício, portanto, eles tinham um efeito temporário, eles não venciam o pecado, porque a pessoa, ela saía dali e ia pecar novamente. E depois que ela pecasse, ela teria que sacrificar o animal novamente. Nem o sacrifício de animais e nem a lei poderiam vencer o pecado ou a morte. A única forma, irmãos, de obter vitória seria por meio de um sacrifício único e perfeito. Irmãos, nós temos que pensar o seguinte: o pecado reside em nossa natureza humana. O pecado reside em nossa natureza humana. Ser humano é, antes de mais nada, ser pecador. Ser humano é, antes de mais nada, ser pecador. É importante a gente ter essa consciência. Sabe por quê, irmãos? Quando nós temos essa consciência, nós podemos valorizar ainda mais o sacrifício de Jesus. Nós podemos reconhecer ainda mais o sacrifício de Jesus. Você é pecador por natureza, eu sou pecador por natureza, mas Jesus Cristo, quando Ele morre lá na cruz, Ele nos dá vitória. Ele cravou ali na cruz a natureza pecaminosa do pecado, e ali, irmãos, na cruz de Cristo, nós reconhecemos vitória sobre o pecado e sobre a morte. Na cruz de Cristo, o sacrifício perfeito. Os nossos pecados foram sepultados e ressuscitamos com Cristo para uma nova vida. E a mensagem é muito clara. No versículo 7, o pecado foi vencido. Quem morreu já está justificado com Cristo. Quem morreu já está justificado com Cristo. Como eu disse no começo, a tônica de Romanos é essa, a justificação pela fé. E quando eu penso nessa questão desse conceito de justificação, nós pensamos num conceito jurídico, um conceito de lei ali, um conceito forense, como alguns dizem. Ou seja, havia um crime, como mesmo disse, nós cometemos um delito. Para sermos justificados significa que nós somos culpados de algo. Então havia um crime. Eu quero
que você pense comigo dessa forma. Estamos num tribunal. Estamos num tribunal e eu sou culpado. Você é culpado também. Todos nós somos culpados. A raça humana está sentada ali no banco dos réus. O acusador, ele é implacável. Ele não dá trégua, não. Ele aponta o dedo e diz: você é culpado desse pecado e você já é meu. E o juiz, que é Deus, já está com a sentença decretada. O inferno é a condenação. A cela que vai aprisionar a alma eternamente. A alma do pecador. Então, Satanás acusador, Deus o juiz, a sentença já está decretada. Mas no momento em que essa sentença vai ser lavrada e de fato não há possibilidade mais de redenção, não há possibilidade mais de absolvição do pecado, do condenado, Jesus Cristo se levanta e diz: eu assumo a culpa no lugar dele. Pode condenar a mim. Eu assumo a culpa. E o juiz olha e fala: ele é inocente, ele não tem nada a ver com isso, mas por amor aos seres humanos, à raça humana, eu aceito o seu sacrifício. Então Jesus Cristo vai lá e se entrega em nosso lugar. Ele sofre a condenação que era para mim sofrer, que era para você sofrer. Ele se entrega ali. Ele vence o pecado, ele vence a morte. E é por isso, meus irmãos, que é um sacrifício regenerador, justificador. Nós não podemos mais ser dominados pelo pecado, porque Jesus Cristo o venceu. Eu gosto muito de uma música do Fernandinho que ele fala assim: eu sou livre. Gosto muito dessa parte. É uma declaração tão espontânea de liberdade. E nós, como pecadores ainda, a gente sempre observa para ver quem que vai gritar: eu sou livre. E aí, como a gente está aqui na frente, fala assim: eu não ouvi os irmãos gritarem eu sou livre. Quem é livre aí? E aí o povo acorda. Parece que o povo vai dizer, né? Opa, eu sou livre. Não, tenho que gritar, eu sou livre. Nós somos livres, irmãos, porque Jesus Cristo pagou o preço. É alegria. Jesus Cristo pagou o preço e por isso nós somos livres das amarras do pecado. A morte foi vencida. Cristo morreu uma vez, versículo 9. Cristo morreu uma vez e não mais morrerá. Não mais morrerá, porque a morte foi vencida. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre ele. Irmãos, eu estava conversando com um rapaz uma vez lá no trabalho, e eu perguntei para ele assim: você tem medo da morte? Ele falou assim: rapaz, eu tenho. E você tem? Eu falei assim: eu não tenho. Mas como você não tem? Eu falei assim: eu não tenho medo da morte. Eu não tenho medo da morte. E aí nós desenrolamos uma conversa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Eu vou usar meu filho como exemplo. Filho, eu tenho certeza que você vai morrer. Eu tenho certeza. João Vitor, você vai morrer. Irmãos, se Jesus Cristo não voltar, nós temos uma certeza em nossa vida: nós vamos morrer, todos nós vamos. Pode ser quem pode ter certeza do que vai acontecer daqui a um minuto? Ninguém. A questão não é essa. A questão é como está a sua alma. Se você pode ter essa certeza, essa convicção de que você vai morrer, como é que você se sente em relação a isso? Irmãos, nós não podemos vacilar. E mesmo já salvos em Cristo Jesus, mesmo já tendo a certeza da vida eterna, nós precisamos ainda pensar se nós estamos vivendo uma vida livres do pecado de fato. Nós precisamos ter certeza, irmãos, porque a morte para nós não é o fim, mas é o começo de uma vida eterna e gloriosa com nosso Salvador. Participamos da sua morte ao reconhecer seu gesto de obediência na cruz. E por consequência disso, nós participamos também da sua ressurreição.
Dessa forma, o apóstolo Paulo conclui esse tópico. E eu quero deixar aqui uma reflexão. Se Jesus me libertou do poder do pecado, por que então eu insisto em submeter o meu corpo ao pecado? Quem, afinal de contas, é o meu Senhor? Se temos Jesus somente como Senhor, ou melhor, se temos Jesus somente como Salvador, irmãos, quem reina em nosso corpo é o pecado. O resultado ou o pagamento dessa obediência é a morte. Você pensou bem nisso? Pense bem nisso. Se temos Jesus somente como nosso Salvador, quem reina em nosso corpo é o pecado. O resultado ou o pagamento dessa desobediência é a morte. Pensa comigo, irmãos. A morte, ela existe para cumprir o resultado do pecado. Logo, se Jesus Cristo, Ele não é o meu Senhor, não faz sentido obedecer. Se Jesus Cristo não é o meu Senhor, não faz sentido obedecer. Ah, não, mas Ele é o meu Salvador. Já ouviu? Quando você está em apuros, aí você vai e tal, e aí alguém vai lá e te ajuda, e você fala assim, nossa, agora você me salvou. Irmãos, qualquer um pode ser seu salvador. Qualquer um pode ser seu salvador. Em qualquer momento você pode ter um salvador. Agora, se você não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o Senhor que você obedece é o pecado. Entenda o que eu estou querendo dizer. Não basta ter Jesus, reconhecer pelo menos somente como Salvador. Nós precisamos tê-lo como Senhor. Antes de mais nada, Ele é nosso Senhor. Não deixe que o pecado reine em nosso corpo, ou que domine nosso corpo, diz o versículo 12. Ele está falando isso para uma igreja, irmãos, não é para o mundo, ele está falando para a igreja. Se o pecado reina no seu corpo, então você não tem um Senhor. Jesus não é seu Senhor, é o pecado. Se Jesus é Senhor e Salvador da sua vida, não deixem que suas mãos se tornem instrumento de pecado. Se Jesus é Senhor e Salvador da sua vida, não deixe que seus pés caminhem em direção ao pecado. Se Jesus é Senhor e Salvador da sua vida, não deixe que seus olhos transportem o pecado para dentro do seu corpo. Se Jesus é Senhor e Salvador da sua vida, não deixe sua mente ser tomada por pensamentos pecaminosos. Se Jesus é Senhor e Salvador da sua vida, não deixe seu coração ser culpado ou ser ocupado pela ira, pela falta de perdão e pela mágoa. Se Jesus é Senhor e Salvador da sua vida, nós temos que obedecer a Ele. Temos que nos consagrar a Deus, deixar nosso ser à disposição do Senhor, para não receber o salário que o pecado oferece. Temos um Senhor que é nosso Salvador e já não mais podemos viver debaixo de outra autoridade. Jesus Cristo não é somente nosso Salvador, irmãos. Ele é nosso Senhor. Romanos 10, 9, 10 vai dizer assim, se com tua boca confessares e com teu coração creres, que Cristo, deixa eu abrir aqui Romanos, só virar algumas páginas aqui para ter certeza, diz assim, se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, então será salvo. Observou a colocação? Se você crer ou declarar com sua boca que Jesus é Senhor. Existe uma função, se assim pode dizer, muito importante nesse ato de declarar. Sabe por quê, irmãos? Quando você declara, ou melhor, quando você pensa, o mundo espiritual não sabe. O único que conhece o nosso coração e nossa mente é Deus. Mas as potestades não sabem o que você pensa. Mas quando você declara, aí você está declarando também ao mundo espiritual. Então, quando você confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você está dizendo a Satanás e os seus demônios, vocês não têm mais poder sobre mim. Vocês não têm mais poder sobre a minha vida. O pecado não tem mais nenhum domínio sobre mim, porque Jesus Cristo venceu.
Por isso, irmãos, nós devemos declarar Jesus Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador. Paulo agora ele trata do tema da graça, a partir do versículo 15. A graça de Deus, ela é colocada como um caminho para seguir. É um processo de consagração. Primeiro, algumas coisas importantes que nós precisamos ressaltar acerca da graça. A graça de Deus, ela nos traz liberdade. Em termos gerais, a graça concede ao indivíduo uma livre escolha. Para aqueles que estão sob domínio do pecado, a graça se faz presente concedendo uma oportunidade de salvação. E a salvação não é uma imposição divina. Então veja, a graça ela traz liberdade. Para quem não é salvo, a graça ela dá essa possibilidade da pessoa escolher. Ela dá a possibilidade da pessoa escolher. Olha Tito 2, 11 e 12, diz o seguinte: portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então, a graça, ela conduz um indivíduo à salvação. A graça, ela dá ao indivíduo a liberdade dela escolher. A salvação não é uma imposição. Há algumas linhas teológicas, elas dizem o seguinte, que existe um decreto de Deus para salvar. Existe um decreto de Deus para salvar. Vou arrumar um problema aqui, eu acho. Mas, irmãos, o que eu observo na palavra de Deus é que ainda assim, existe o decreto de Deus, mas ainda assim existe uma liberdade que Deus concede para que a pessoa escolha, para que a pessoa decida se ela quer ser salva ou não, se ela quer se arrepender ou não. Ao mesmo tempo que a pessoa ela tem essa possibilidade de escolha, é também apresentada a ela o resultado dessa escolha. Para muitas pessoas, a graça é como um grande caldeirão, que vai pecando, vai jogando ali os pecados, vai jogando o pecado naquele caldeirão grandão ali, e quando o caldeirão se enche de pecado, Deus tampa e põe um outro caldeirão para encher de pecado. Para muitas pessoas é assim. Mas a nova vida com Cristo, irmãos, ela abriu os nossos olhos e nos trouxe uma nova consciência. A regeneração é isso, é uma nova consciência a respeito da graça. Nós podemos obedecer à nossa carne ou podemos obedecer ao nosso Senhor. As duas atitudes têm consequência. Nós podemos obedecer à nossa carne ou podemos obedecer ao nosso Senhor. Observe que existe aí uma possibilidade de escolha. Existe essa possibilidade de escolha. Veja, na graça de Deus, a obediência ao pecado faz com que o pecado tome o lugar do meu Senhor. Veja aí, na graça de Deus, a obediência ao pecado faz com que o pecado tome o lugar do meu Senhor. Na obediência do mundo não temos essa consciência. Na verdade, no mundo, o que menos se tem é consciência dos benefícios da graça de Deus. É isso que o apóstolo Paulo lhe disse. Quando nós éramos do mundo, nós não tínhamos essa consciência da graça, da justiça. Então, nós vivíamos pecando. Vivíamos pecando. Mas agora, nós temos a consciência da graça. Nós temos uma consciência da justificação, uma nova mente. Antes de mais nada, nós temos uma nova mente, uma nova forma de pensar. É por isso que nós nunca podemos escolher o pecado como o nosso Senhor. Nunca. Em relação à salvação, Jesus Cristo nos salvou e é a Ele que nós devemos obediência, não a nós mesmos, aos nossos próprios desejos. Quando estava debaixo do pecado, estavam livres de praticar a justiça. Por que Paulo fala isso no versículo 20? Porque debaixo do pecado não havia consciência do que era justo. Não havia. Você pode observar as pessoas, quando elas estão banhadas pelo pecado aí no mundo e fazem coisas absurdas. É bonito ver uma criança cantar músicas com palavrão. É bonito ver uma criança, isso para o mundo, é bonito ver uma criança dançar músicas obscenas. Os pais dão risada, porque eles estão mergulhados no pecado.
Eles não têm consciência de justiça. Eles não têm consciência daquilo que é graça de Deus. O salário do pecado é a morte, meus irmãos, inclusive para quem está debaixo da graça, como nós. Nós também vamos morrer. A graça não é uma permissão para viver pecando. Enquanto, de um lado, as pessoas pecam porque não têm uma consciência justificada, portanto, elas não experimentam os benefícios da graça, embora saibam o resultado dos seus pecados. Do outro lado, nós que temos os benefícios da graça, que somos justificados, temos uma nova mente, nós não podemos compreender a graça, irmãos, como uma permissão de Deus para a gente viver pecando. A graça de Deus, ela traz vergonha. Eu vou ler aqui a partir do versículo 20, diz assim: quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. E qual foi o resultado? Hoje vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabam em morte. Hoje, como justificados, nós temos vergonha daquilo que fazíamos. É isso que ele está dizendo. Então, como é que eu vou obedecer novamente a esses desejos? É isso que Paulo está dizendo, irmãos. Nós hoje, como justificados pela graça, justificados pela fé, novamente, com a consciência daquilo que é justiça de Deus, nós olhamos para as nossas práticas antigas e pensamos, como é que eu fui capaz de fazer aquilo? Meu Deus, como eu fiz tanta coisa errada? É assim que nós pensamos. Agora, irmãos, deixa eu dizer algo. Se sentir raiva não te envergonhar hoje, veja, se ver coisas obscenas não te envergonhar hoje, se não perdoar ou não liberar perdão não te traz um sentimento de vergonha, se você mente o dia inteiro, no seu dia a dia, no seu trabalho, se isso não te constrange, onde está então os efeitos da graça de Deus na sua vida? Onde estão os efeitos da graça de Deus em nossas vidas, irmãos? Se cometer pecado hoje não me traz vergonha, onde é que estão os efeitos da graça de Deus? E aí eu quero dizer algo, ora, pedir perdão, ou orar pedindo perdão a Deus por todos os nossos pecados, não vai nos livrar das consequências, irmãos. Não vai nos livrar das consequências do pecado, a menos que nós o abandonemos. Não vai nos livrar. Se nós não sentimos vergonha dos pecados que cometemos e que são repetições, nós não experimentamos, ou você não sabe, ou não experimentou os efeitos da graça de Deus. Paulo conclui, e aqui também a gente já está partindo para a conclusão, ele conclui falando claramente, abertamente do salário do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Ora, se você vive pecando, sabe qual é o salário que você vai receber? É a morte. É a morte. Se você tem prazer no pecado, o seu pagamento vai ser a morte. O pastor Romulo Eden, ele conta sempre uma ilustração interessante quando ele fala desse texto. Ele diz assim que em certo lugar na Bahia, numa cidade, tinha uma igreja e uma jovenzinha participava ativamente daquela igreja. E aí, um outro jovem de uma outra cidade, casado, esse jovem foi visitar a igreja junto com a sua esposa, estavam ali, quando o olhar dessa jovem e desse rapaz se cruzaram. O rapaz sentiu atração por ela, era solteira, ele era casado. Voltaram para a cidade, mas aquele rapaz não deixou de continuar visitando a igreja, sozinho. E o coração daqueles dois se enamoraram e eles começaram a sair, aquele rapaz estava em pecado. Não havia o que fizesse aquele rapaz se arrepender. Ele estava traindo a esposa. Então ele viajava de uma cidade para outra somente para encontrar aquela moça. Certa feita, numa dessas idas para essa cidade, ele, depois de estar com a moça, ele retorna para sua casa. E estava indo no caminho, pensando no encontro que teve, e à frente dele tinha um caminhão.
E ele estava apressado para chegar em casa para que a esposa não desconfiasse. Então ele corta aquele caminhão, ele dá seta para a esquerda e corta aquele caminhão, e ele está acelerando, e o caminhão não o deixa passar quando vem uma carreta de frente, um bitrem de frente. Aquele carro virou sucata, todo amassado. A vida daquele bonito jovem não deu para reconhecer o rosto, não deu para saber quem era. Irmãos, o salário do pecado é a morte, inclusive para quem conhece a graça. Deus não vai permitir que um filho seu se entregue ao pecado sem que sofra as consequências. Paulo mostra o resultado do pecado em 3 esferas: uma morte espiritual, uma vida longe de Deus, uma morte física, a qual todos nós estamos sujeitos, e uma morte eterna, que é quando você morre e está eternamente separado de Deus. O dom de Deus como solução, o dom de Deus é a solução para essa realidade. É isso que o apóstolo Paulo apresenta. O dom de Deus como a solução para essa realidade do pecado. A morte física é uma realidade a todos nós. A morte espiritual é uma realidade apenas para quem não entendeu a graça. De novo, a morte física é uma realidade a todos nós. A morte espiritual é uma realidade para quem não entendeu a graça. A vida eterna é uma realidade apenas para a igreja. A vida eterna é uma realidade apenas para a igreja. Irmãos, quero concluir dizendo o seguinte: existem 2 senhores. Qual deles você obedece? Existem também 2 consequências, 2 salários a serem pagos. Ambos são eternos, a vida ou a morte. O salário que você vai receber vai depender de quem você escolheu servir. Pense nisso. Eu quero orar nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor pela vida eterna que temos. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos livrou das consequências do pecado. Te agradecemos porque o Senhor nos livrou, ó Deus, desse domínio que o pecado impunha sobre a vida do homem. Nós te louvamos porque hoje nós podemos declarar que somos livres do domínio do pecado, ainda que a natureza do pecado habite em nós. Nós podemos declarar que somos livres, essa natureza não mais nos domina, Deus. Obrigado por isso. Ó Deus querido, em nome de Jesus, que nós possamos, todos nós, como igreja do Senhor, ter a consciência de que nós precisamos declarar que o Senhor é o nosso Senhor e não somente o nosso Salvador. O Senhor é o Deus soberano, o Senhor das nossas vidas, o Salvador da nossa alma, e é por isso que nós estamos aqui, ó Deus. Eu peço nesse momento por aqueles que estão aqui nessa noite, que porventura não entenderam a graça. Talvez haja aqui nesse lugar pessoas que ainda não são salvas, que ainda não compreendem que devem obedecer somente ao Senhor. Que o Espírito Santo possa nesse momento estar, ó Deus, falando a essa vida. Isso é obra do Senhor, ó Deus. Que o Senhor possa trazer esse convencimento, trazer essa clareza. E a tua igreja está à disposição, ó Deus, para continuar a obra. Pai querido, obrigado por ter vencido a morte. E obrigado por também nos conceder esse privilégio. Declaramos que somos livres, porque nós temos um Senhor que é soberano sobre o pecado, sobre a morte, sobre tudo e sobre todos. E esse Senhor que nós adoramos, que nós honramos, que nós
declaramos no começo: poderoso é esse nome, o nome de Jesus. Obrigado por isso. É nesse nome todo-poderoso que nós agradecemos. Amém e graças a Deus.